Algumas vezes a Bíblia menciona certos personagens obscuros, mas que tiveram um impacto significativo na história bíblica. Naamã se enquadra nesta definição. Boa parte dos leitores da Bíblia nunca nem mesmo ouviram falar em seu nome, ou se alguma vez já leram sobre ela em algum versículo bíblico, provavelmente nem se lembram mais. Naamã foi a esposa do rei Salomão e a mãe de seu filho herdeiro, Roboão. Na Bíblia, Naamã é citada brevemente apenas nas referências ao seu filho, após este suceder Salomão no trono de Israel. Portanto, biblicamente a história de Naamã realmente é um tanto desconhecida. O nome Naamã significa agradável ou prazeroso. Curiosamente, dentre todas as mulheres de Salomão, Naamã é a única que teve seu nome registrado na Bíblia. Obviamente, isso teve a ver com a sua posição como rainha-mãe, mas ainda assim não deixa de ser um fato curioso, considerando o tamanho do harém de Salomão. Nós sabemos que Salomão teve centenas de mulheres, para ser mais exato, 700 esposas e 300 concubinas, e ainda assim, apenas uma foi citada nominalmente no texto bíblico, Naamã. Mas será que havia algo de especial nessa mulher que devemos saber? Como será que foi a sua vida ao lado de um homem que teve centenas de outras mulheres? Qual foi a sua verdadeira contribuição na história bíblica? Neste vídeo, vamos entender tudo o que a Bíblia realmente diz sobre quem foi Naamã. Uma informação importante sobre Naamã na Bíblia tem a ver com a sua origem. O texto bíblico registra que Naamã era uma mulher amonita. Os amonitas eram um povo que descendia de Ló através de sua filha mais nova e, portanto, a ancestral de Naamã. A Bíblia registra que quando Ló e suas filhas estavam vivendo numa caverna, após o derramamento do juízo divino sobre a cidade na qual moravam, aquelas jovens desesperançadas e incertas a respeito do futuro se envolveram num plano que culminou em relações imorais com o próprio pai. É verdade que aquela família viveu uma situação traumática. A esposa de Ló, e então mãe das duas jovens, morreu após não ter conseguido se desprender de sua velha cidade. O texto bíblico ainda indica que os genros de Ló também morreram quando a cidade foi destruída. E a menos que se entenda que Ló tinha outras filhas que ficaram na cidade que foi alvo do juízo divino, então esses genros deviam ser noivos das duas filhas virgens que escaparam com Ló para fora da cidade. Portanto, além de terem perdido a mãe de uma forma terrível, é possível que essas mulheres também tenham perdido seus futuros maridos. Mas isto, obviamente, não justifica o injustificável. Quando tomaram a decisão de estabelecer uma descendência a partir do próprio pai, parece que as filhas de Ló pensaram que não havia restado mais ninguém no mundo. Obviamente isso não fazia sentido algum, pois antes de terem fugido para uma caverna nas montanhas, aquela família havia passado por uma pequena cidade que não foi destruída. Na verdade, aquelas jovens foram incrédulas e falharam em confiar em Deus e esperar por sua provisão. Consequentemente, de suas relações reprováveis, nasceram os ancestrais de dois povos que causaram grandes problemas aos filhos de Israel, os Moabitas e os Amonitas. Inclusive, esses dois povos irmãos se uniram no tempo de Moisés para fazerem os israelitas pecarem contra Deus, envolvendo-os em suas imoralidades. Os Amonitas estavam estabelecidos no lado oriental do Jordão e frequentemente eram hostis aos israelitas. Além disso, os Amonitas eram muito idólatras. Eles adoravam o terrível deus Milcom, também conhecido como Moloque. O culto a essa divindade envolvia práticas indescritivelmente imorais e contava com um tipo de ritual que, para muitos estudiosos, envolvia sacrifício humano, sobretudo infantil. Portanto, os Amonitas estavam entre os povos que os israelitas não deviam se misturar. No entanto, Naamã, a esposa de Salomão e mãe de seu príncipe herdeiro, pertencia justamente a esse povo problemático. Por isto, frequentemente os eruditos do Antigo Testamento falam do casamento de Salomão e Naamã como um casamento ilegal. A Bíblia não explica nada sobre a família de Naamã.
mas a maioria dos intérpretes presume que ela devia ser uma princesa pertencente à casa de Naás. Naás foi um rei amonita que acabou derrotado por Saul no início do seu período de liderança sobre Israel, mas que depois desenvolveu um tipo de relação fraternal com Davi, provavelmente durante o seu período como fugitivo. Algumas pessoas até pensam que o Naás que negociou com Davi não era o mesmo Naás do tempo de Saul, mas isso é muito improvável. Seja como for, Naás tinha 2 filhos, Hanum e Sobi. Inclusive, um texto grego suplementar do segundo livro de Samuel, capítulo 10 e versículo 2, indica que Naamá era filha de Hanum, filho de Naás. Porém, considerando que Hanum foi hostil com Davi quando este tentou consolá-lo pela morte de Naás, alguns estudiosos consideram que talvez Naamá fosse filha de Sobi, que ao contrário de seu irmão Hanum, foi amigável com Davi durante sua fuga no contexto da rebelião de Absalão. Outra questão discutida pelos intérpretes bíblicos diz respeito ao momento em que teria ocorrido o casamento entre Salomão e Naamá. O único detalhe no texto bíblico que lança alguma luz sobre isto tem a ver com a idade de Roboão quando ascendeu ao trono de Israel. Primeiro, a Bíblia diz que Salomão reinou durante 40 anos em Jerusalém. Depois, o texto bíblico registra que Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar no lugar de Salomão. Portanto, se não houver um erro de copista de no mínimo 1 ano nessas datas, então temos a informação de que Roboão nasceu antes de Salomão começar a reinar. Consequentemente, isso significa que o casamento entre Salomão e Naamá deve ter ocorrido ainda durante o final do reinado de Davi. Por isto, alguns comentaristas acreditam que talvez esse casamento tenha sido arranjado pelo próprio Davi, como um tipo de retribuição pela ajuda que obteve da casa de Naás. Isso, inclusive, levanta a forte possibilidade de que Naamá pode ter sido a primeira das 700 esposas de Salomão, mas é impossível se ter certeza disto. De qualquer forma, a importância de Naamá na história de Salomão é evidente diante do fato de ela ter sido a mãe do filho que o sucedeu no governo de Israel. Mas determinar o tipo de mulher que ela foi para Salomão é uma tarefa demasiadamente complicada, simplesmente porque a Bíblia não fornece nenhuma informação a respeito do caráter de Naamá. Alguns comentaristas consideram o significado de seu nome, agradável, como um indício de que Naamá teria sido uma esposa amorosa e dedicada. Mas é fácil perceber como este argumento é muito fraco. Outros relacionam Naamá com a Sulamita citada na poesia de Cântico dos Cânticos de Salomão, mas absolutamente não há nenhuma evidência disto. Este é apenas mais um argumento baseado em nada. Há também aqueles que afirmam que Naamá teria sido uma pessoa justa ao recorrerem à literatura rabínica. Num tratado talmúdico, é dito que Deus impediu que Moisés destruísse os amonitas porque ele haveria de tirar dentre aquele povo uma mulher virtuosa que daria continuidade à dinastia de Davi, ao ser a mãe do filho de Salomão. No entanto, o Talmud basicamente é um comentário e não pode ser igualado à escritura. Tem gente que descreve Naamá como uma esposa sábia e muito prudente, como uma mãe exemplar para Roboão. Mas a verdade é que nem mesmo sabemos se ela sobreviveu ao parto de seu filho. O que de fato a Bíblia diz sobre Naamá é que ela era uma mulher amonita com quem Salomão se casou. Porém, a Bíblia também diz que as esposas estrangeiras de Salomão, dentre as quais estavam mulheres amonitas, foram responsáveis por corromper o seu coração e afastá-lo do Senhor, fazendo-o abraçar a idolatria. Nesse sentido, o texto bíblico menciona que Salomão chegou a seguir a Moloque e construiu um altar dedicado a ele para agradar suas esposas amonitas. Não podemos saber se Naamá esteve entre as mulheres amonitas que se beneficiaram dessa idolatria em Israel. Contudo, mais tarde, seu filho Roboão fez aquilo que era mal perante o Senhor e propagou uma idolatria abominável em Judá. Para alguns, esse comportamento de Roboão pode ser um indicativo de que ele não teve boas referências nem de seu pai, Salomão, nem de sua mãe, Naamá. Além disso, muitos intérpretes consideram que Naamá
parece ser citada de forma negativa no texto bíblico, já que em todas as menções a ela fica claro que a mãe do rei que causou a divisão em Israel era uma mulher amonita. Antes disso, nós sabemos que Ruth, uma mulher moabita e portanto pertencente a um povo tão detestável quanto os amonitas, foi alcançada pela graça de Deus e contada como parte da comunidade da aliança, tornando-se ancestral do próprio Salomão. A mesma coisa poderia ter acontecido com Naamá? Sim, é claro que Naamá poderia ser uma exceção às esposas idólatras de Salomão, mas não há como saber. No caso de Ruth, a Bíblia registra detalhadamente a forma como ela abraçou a fé no Deus de Israel, mas sobre Naamá, nada é dito nesse sentido. Mas apesar de tudo, Roboão, o filho da amonita Naamá, foi incluído na genealogia de Jesus no Novo Testamento, de modo que nada disso jamais esteve fora do controle soberano de Deus, e as debilidades humanas não foram capazes de frustrar seus atos redentores ao longo da história. Por fim, há também antigas lendas medievais que se tornaram populares em ramos místicos do judaísmo, que mencionam de forma fantasiosa o relacionamento entre Salomão e Naamá. Em uma dessas lendas, por exemplo, é dito que Salomão teria conhecido Naamá enquanto trabalhava como um plebeu para o rei amonita, que era o pai da moça. E nesse período, como plebeu, Salomão havia sido enganado por um demônio e perdido seu trono. Mas esse tipo de relato não passa de uma lenda, e obviamente não merece qualquer consideração. Por mais que tenhamos curiosidades a respeito de alguns personagens da Bíblia, como a própria Naamá, muitas vezes precisamos aprender a nos calar diante do silêncio bíblico. Agora conte nos comentários se você já sabia quem foi Naamá na Bíblia, e eu também vou deixar para você assistir logo na sequência um vídeo completo com a história dos amonitas, para que você conheça melhor quem foi o povo de Naamá. E se você tem vontade de se aprofundar muito mais no conhecimento bíblico, você pode estudar teologia conosco totalmente online. Eu vou deixar as informações na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Algumas vezes a Bíblia menciona certos personagens obscuros, mas que tiveram um impacto significativo na história bíblica. Naamá se enquadra nesta definição. Boa parte dos leitores da Bíblia nunca nem mesmo ouviram falar em seu nome, ou se alguma vez já leram sobre ela em algum versículo bíblico, provavelmente nem se lembram mais. Naamá foi a esposa do rei Salomão e a mãe de seu filho herdeiro, Roboão. Na Bíblia, Naamá é citada brevemente apenas nas referências ao seu filho, após este suceder Salomão no trono de Israel. Portanto, biblicamente a história de Naamá realmente é um tanto desconhecida. O nome Naamá significa agradável ou prazeroso. Curiosamente, dentre todas as mulheres de Salomão, Naamá é a única que teve seu nome registrado na Bíblia. Obviamente, isso teve a ver com a sua posição como rainha-mãe, mas ainda assim não deixa de ser um fato curioso, considerando o tamanho do harém de Salomão. Nós sabemos que Salomão teve centenas de mulheres, para ser mais exato, 700 esposas e 300 concubinas, e ainda assim, apenas uma foi citada nominalmente no texto bíblico, Naamá. Mas será que havia algo de especial nessa mulher que devemos saber? Como será que foi a sua vida ao lado de um homem que teve centenas de outras mulheres? Qual foi a sua verdadeira contribuição na história bíblica? Neste vídeo, vamos entender tudo o que a Bíblia realmente diz sobre quem foi Naamá. Uma informação importante sobre Naamá na Bíblia tem a ver com a sua origem. O texto bíblico registra que Naamá era uma mulher amonita. Os amonitas eram um povo que descendia de Ló através de sua filha mais nova e, portanto, a ancestral de Naamá. A Bíblia registra que quando Ló e suas filhas estavam vivendo numa caverna, após o derramamento do juízo divino sobre a cidade na qual moravam, aquelas jovens desesperançadas e incertas a respeito do futuro se envolveram num plano que culminou em relações imorais com o próprio pai. É verdade que aquela família viveu uma situação traumática. A esposa de Ló, e então mãe das duas jovens,
morreu após não ter conseguido se desprender de sua velha cidade. O texto bíblico ainda indica que os genros de Ló também morreram quando a cidade foi destruída. E a menos que se entenda que Ló tinha outras filhas que ficaram na cidade que foi alvo do juízo divino, então esses genros deviam ser noivos das 2 filhas virgens que escaparam com Ló para fora da cidade. Portanto, além de terem perdido a mãe de uma forma terrível, é possível que essas mulheres também tenham perdido seus futuros maridos. Mas isto, obviamente, não justifica o injustificável. Quando tomaram a decisão de estabelecer uma descendência a partir do próprio pai, parece que as filhas de Ló pensaram que não havia restado mais ninguém no mundo. Obviamente isso não fazia sentido algum, pois antes de terem fugido para uma caverna nas montanhas, aquela família havia passado por uma pequena cidade que não foi destruída. Na verdade, aquelas jovens foram incrédulas e falharam em confiar em Deus e esperar por sua provisão. Consequentemente, de suas relações reprováveis, nasceram os ancestrais de 2 povos que causaram grandes problemas aos filhos de Israel: os Moabitas e os Amonitas. Inclusive, esses 2 povos irmãos se uniram no tempo de Moisés para fazerem os israelitas pecarem contra Deus, envolvendo-os em suas imoralidades. Os Amonitas estavam estabelecidos no lado oriental do Jordão e frequentemente eram hostis aos israelitas. Além disso, os Amonitas eram muito idólatras. Eles adoravam o terrível deus Milcom, também conhecido como Moloque. O culto a essa divindade envolvia práticas indescritivelmente imorais e contava com um tipo de ritual que, para muitos estudiosos, envolvia sacrifício humano, sobretudo infantil. Portanto, os Amonitas estavam entre os povos que os israelitas não deviam se misturar. No entanto, Naamá, a esposa de Salomão e mãe de seu príncipe herdeiro, pertencia justamente a esse povo problemático. Por isto, frequentemente os eruditos do Antigo Testamento falam do casamento de Salomão e Naamá como um casamento ilegal. A Bíblia não explica nada sobre a família de Naamá, mas a maioria dos intérpretes presume que ela devia ser uma princesa pertencente à casa de Naás. Naás foi um rei amonita que acabou derrotado por Saul no início do seu período de liderança sobre Israel, mas que depois desenvolveu um tipo de relação fraternal com Davi, provavelmente durante o seu período como fugitivo. Algumas pessoas até pensam que o Naás que negociou com Davi não era o mesmo Naás do tempo de Saul, mas isso é muito improvável. Seja como for, Naás tinha 2 filhos, Hanum e Sobi. Inclusive, um texto grego suplementar do 2º livro de Samuel, capítulo 10 e versículo 2, indica que Naamá era filha de Hanum, filho de Naás. Porém, considerando que Hanum foi hostil com Davi quando este tentou consolá-lo pela morte de Naás, alguns estudiosos consideram que talvez Naamá fosse filha de Sobi, que ao contrário de seu irmão Hanum, foi amigável com Davi durante sua fuga no contexto da rebelião de Absalão. Outra questão discutida pelos intérpretes bíblicos diz respeito ao momento em que teria ocorrido o casamento entre Salomão e Naamá. O único detalhe no texto bíblico que lança alguma luz sobre isto tem a ver com a idade de Roboão quando ascendeu ao trono de Israel. Primeiro, a Bíblia diz que Salomão reinou durante 40 anos em Jerusalém. Depois, o texto bíblico registra que Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar no lugar de Salomão. Portanto, se não houver um erro de copista de no mínimo 1 ano nessas datas, então temos a informação de que Roboão nasceu antes de Salomão começar a reinar. Consequentemente, isso significa que o casamento entre Salomão e Naamá deve ter ocorrido ainda durante o final do reinado de Davi. Por isto, alguns comentaristas acreditam que talvez esse casamento tenha sido arranjado pelo próprio Davi, como um tipo de retribuição pela ajuda que obteve da casa de Naás. Isso, inclusive, levanta a forte possibilidade de que Naamá pode ter sido a primeira das 700 esposas de Salomão, mas é impossível se ter certeza disto. De qualquer forma, a importância de Naamá na história de Salomão é evidente diante do fato de ela ter sido a mãe do filho que o sucedeu no governo de Israel.
Mas determinar o tipo de mulher que ela foi para Salomão é uma tarefa demasiadamente complicada, simplesmente porque a Bíblia não fornece nenhuma informação a respeito do caráter de Naamá. Alguns comentaristas consideram o significado de seu nome, agradável, como um indício de que Naamá teria sido uma esposa amorosa e dedicada. Mas é fácil perceber como este argumento é muito fraco. Outros relacionam Naamá com a Sulamita citada na poesia de Cântico dos Cânticos de Salomão, mas absolutamente não há nenhuma evidência disto. Este é apenas mais um argumento baseado em nada. Há também aqueles que afirmam que Naamá teria sido uma pessoa justa ao recorrerem à literatura rabínica. Num tratado talmúdico, é dito que Deus impediu que Moisés destruísse os amonitas porque ele haveria de tirar dentre aquele povo uma mulher virtuosa que daria continuidade à dinastia de Davi, ao ser a mãe do filho de Salomão. No entanto, o Talmud basicamente é um comentário e não pode ser igualado à escritura. Tem gente que descreve Naamá como uma esposa sábia e muito prudente, como uma mãe exemplar para Roboão. Mas a verdade é que nem mesmo sabemos se ela sobreviveu ao parto de seu filho. O que de fato a Bíblia diz sobre Naamá é que ela era uma mulher amonita com quem Salomão se casou. Porém, a Bíblia também diz que as esposas estrangeiras de Salomão, dentre as quais estavam mulheres amonitas, foram responsáveis por corromper o seu coração e afastá-lo do Senhor, fazendo-o abraçar a idolatria. Nesse sentido, o texto bíblico menciona que Salomão chegou a seguir a Moloque e construiu um altar dedicado a ele para agradar suas esposas amonitas. Não podemos saber se Naamá esteve entre as mulheres amonitas que se beneficiaram dessa idolatria em Israel. Contudo, mais tarde, seu filho Roboão fez aquilo que era mal perante o Senhor e propagou uma idolatria abominável em Judá. Para alguns, esse comportamento de Roboão pode ser um indicativo de que ele não teve boas referências nem de seu pai, Salomão, nem de sua mãe, Naamá. Além disso, muitos intérpretes consideram que Naamá parece ser citada de forma negativa no texto bíblico, já que em todas as menções a ela fica claro que a mãe do rei que causou a divisão em Israel era uma mulher amonita. Antes disso, nós sabemos que Ruth, uma mulher moabita e portanto pertencente a um povo tão detestável quanto os amonitas, foi alcançada pela graça de Deus e contada como parte da comunidade da aliança, tornando-se ancestral do próprio Salomão. A mesma coisa poderia ter acontecido com Naamá? Sim, é claro que Naamá poderia ser uma exceção às esposas idólatras de Salomão, mas não há como saber. No caso de Ruth, a Bíblia registra detalhadamente a forma como ela abraçou a fé no Deus de Israel, mas sobre Naamá, nada é dito nesse sentido. Mas apesar de tudo, Roboão, o filho da amonita Naamá, foi incluído na genealogia de Jesus no Novo Testamento, de modo que nada disso jamais esteve fora do controle soberano de Deus, e as debilidades humanas não foram capazes de frustrar seus atos redentores ao longo da história. Por fim, há também antigas lendas medievais que se tornaram populares em ramos místicos do judaísmo, que mencionam de forma fantasiosa o relacionamento entre Salomão e Naamá. Em uma dessas lendas, por exemplo, é dito que Salomão teria conhecido Naamá enquanto trabalhava como um plebeu para o rei amonita, que era o pai da moça. E nesse período, como plebeu, Salomão havia sido enganado por um demônio e perdido seu trono. Mas esse tipo de relato não passa de uma lenda, e obviamente não merece qualquer consideração. Por mais que tenhamos curiosidades a respeito de alguns personagens da Bíblia, como a própria Naamá, muitas vezes precisamos aprender a nos calar diante do silêncio bíblico. Agora conte nos comentários se você já sabia quem foi Naamá na Bíblia, e eu também vou deixar para você assistir logo na sequência um vídeo completo com a história dos amonitas, para que você conheça melhor quem foi o povo de Naamá. E se você tem vontade de se aprofundar muito mais no conhecimento bíblico, você pode estudar teologia conosco totalmente online. Eu vou deixar as informações na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.
Algumas vezes a Bíblia menciona certos personagens obscuros, mas que tiveram um impacto significativo na história bíblica. Naamã se enquadra nesta definição. Boa parte dos leitores da Bíblia nunca nem mesmo ouviram falar em seu nome, ou se alguma vez já leram sobre ela em algum versículo bíblico, provavelmente nem se lembram mais. Naamã foi a esposa do rei Salomão e a mãe de seu filho herdeiro, Roboão. Na Bíblia, Naamã é citada brevemente apenas nas referências ao seu filho, após este suceder Salomão no trono de Israel. Portanto, biblicamente a história de Naamã realmente é um tanto desconhecida. O nome Naamã significa agradável ou prazeroso. Curiosamente, dentre todas as mulheres de Salomão, Naamã é a única que teve seu nome registrado na Bíblia. Obviamente, isso teve a ver com a sua posição como rainha-mãe, mas ainda assim não deixa de ser um fato curioso, considerando o tamanho do harém de Salomão. Nós sabemos que Salomão teve centenas de mulheres, para ser mais exato, 700 esposas e 300 concubinas, e ainda assim, apenas uma foi citada nominalmente no texto bíblico, Naamã. Mas será que havia algo de especial nessa mulher que devemos saber? Como será que foi a sua vida ao lado de um homem que teve centenas de outras mulheres? Qual foi a sua verdadeira contribuição na história bíblica? Neste vídeo, vamos entender tudo o que a Bíblia realmente diz sobre quem foi Naamã. Uma informação importante sobre Naamã na Bíblia tem a ver com a sua origem. O texto bíblico registra que Naamã era uma mulher amonita. Os amonitas eram um povo que descendia de Ló através de sua filha mais nova e, portanto, a ancestral de Naamã. A Bíblia registra que quando Ló e suas filhas estavam vivendo numa caverna, após o derramamento do juízo divino sobre a cidade na qual moravam, aquelas jovens desesperançadas e incertas a respeito do futuro se envolveram num plano que culminou em relações imorais com o próprio pai. É verdade que aquela família viveu uma situação traumática. A esposa de Ló, e então mãe das duas jovens, morreu após não ter conseguido se desprender de sua velha cidade. O texto bíblico ainda indica que os genros de Ló também morreram quando a cidade foi destruída. E a menos que se entenda que Ló tinha outras filhas que ficaram na cidade que foi alvo do juízo divino, então esses genros deviam ser noivos das duas filhas virgens que escaparam com Ló para fora da cidade. Portanto, além de terem perdido a mãe de uma forma terrível, é possível que essas mulheres também tenham perdido seus futuros maridos. Mas isto, obviamente, não justifica o injustificável. Quando tomaram a decisão de estabelecer uma descendência a partir do próprio pai, parece que as filhas de Ló pensaram que não havia restado mais ninguém no mundo. Obviamente isso não fazia sentido algum, pois antes de terem fugido para uma caverna nas montanhas, aquela família havia passado por uma pequena cidade que não foi destruída. Na verdade, aquelas jovens foram incrédulas e falharam em confiar em Deus e esperar por sua provisão. Consequentemente, de suas relações reprováveis, nasceram os ancestrais de dois povos que causaram grandes problemas aos filhos de Israel, os Moabitas e os Amonitas. Inclusive, esses dois povos irmãos se uniram no tempo de Moisés para fazerem os israelitas pecarem contra Deus, envolvendo-os em suas imoralidades. Os Amonitas estavam estabelecidos no lado oriental do Jordão e frequentemente eram hostis aos israelitas. Além disso, os Amonitas eram muito idólatras. Eles adoravam o terrível deus Milcom, também conhecido como Moloque. O culto a essa divindade envolvia práticas indescritivelmente imorais e contava com um tipo de ritual que, para muitos estudiosos, envolvia sacrifício humano, sobretudo infantil. Portanto, os Amonitas estavam entre os povos que os israelitas não deviam se misturar. No entanto, Naamã, a esposa de Salomão e mãe de seu príncipe herdeiro, pertencia justamente a esse povo problemático. Por isto, frequentemente os eruditos do Antigo Testamento falam do casamento de Salomão e Naamã como um casamento ilegal. A Bíblia não explica nada sobre a família de Naamã.
mas a maioria dos intérpretes presume que ela devia ser uma princesa pertencente à casa de Naás. Naás foi um rei amonita que acabou derrotado por Saul no início do seu período de liderança sobre Israel, mas que depois desenvolveu um tipo de relação fraternal com Davi, provavelmente durante o seu período como fugitivo. Algumas pessoas até pensam que o Naás que negociou com Davi não era o mesmo Naás do tempo de Saul, mas isso é muito improvável. Seja como for, Naás tinha 2 filhos, Hanum e Sobi. Inclusive, um texto grego suplementar do segundo livro de Samuel, capítulo 10 e versículo 2, indica que Naamá era filha de Hanum, filho de Naás. Porém, considerando que Hanum foi hostil com Davi quando este tentou consolá-lo pela morte de Naás, alguns estudiosos consideram que talvez Naamá fosse filha de Sobi, que ao contrário de seu irmão Hanum, foi amigável com Davi durante sua fuga no contexto da rebelião de Absalão. Outra questão discutida pelos intérpretes bíblicos diz respeito ao momento em que teria ocorrido o casamento entre Salomão e Naamá. O único detalhe no texto bíblico que lança alguma luz sobre isto tem a ver com a idade de Roboão quando ascendeu ao trono de Israel. Primeiro, a Bíblia diz que Salomão reinou durante 40 anos em Jerusalém. Depois, o texto bíblico registra que Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar no lugar de Salomão. Portanto, se não houver um erro de copista de no mínimo 1 ano nessas datas, então temos a informação de que Roboão nasceu antes de Salomão começar a reinar. Consequentemente, isso significa que o casamento entre Salomão e Naamá deve ter ocorrido ainda durante o final do reinado de Davi. Por isto, alguns comentaristas acreditam que talvez esse casamento tenha sido arranjado pelo próprio Davi, como um tipo de retribuição pela ajuda que obteve da casa de Naás. Isso, inclusive, levanta a forte possibilidade de que Naamá pode ter sido a primeira das 700 esposas de Salomão, mas é impossível se ter certeza disto. De qualquer forma, a importância de Naamá na história de Salomão é evidente diante do fato de ela ter sido a mãe do filho que o sucedeu no governo de Israel. Mas determinar o tipo de mulher que ela foi para Salomão é uma tarefa demasiadamente complicada, simplesmente porque a Bíblia não fornece nenhuma informação a respeito do caráter de Naamá. Alguns comentaristas consideram o significado de seu nome, agradável, como um indício de que Naamá teria sido uma esposa amorosa e dedicada. Mas é fácil perceber como este argumento é muito fraco. Outros relacionam Naamá com a Sulamita citada na poesia de Cântico dos Cânticos de Salomão, mas absolutamente não há nenhuma evidência disto. Este é apenas mais um argumento baseado em nada. Há também aqueles que afirmam que Naamá teria sido uma pessoa justa ao recorrerem à literatura rabínica. Num tratado talmúdico, é dito que Deus impediu que Moisés destruísse os amonitas porque ele haveria de tirar dentre aquele povo uma mulher virtuosa que daria continuidade à dinastia de Davi, ao ser a mãe do filho de Salomão. No entanto, o Talmud basicamente é um comentário e não pode ser igualado à escritura. Tem gente que descreve Naamá como uma esposa sábia e muito prudente, como uma mãe exemplar para Roboão. Mas a verdade é que nem mesmo sabemos se ela sobreviveu ao parto de seu filho. O que de fato a Bíblia diz sobre Naamá é que ela era uma mulher amonita com quem Salomão se casou. Porém, a Bíblia também diz que as esposas estrangeiras de Salomão, dentre as quais estavam mulheres amonitas, foram responsáveis por corromper o seu coração e afastá-lo do Senhor, fazendo-o abraçar a idolatria. Nesse sentido, o texto bíblico menciona que Salomão chegou a seguir a Moloque e construiu um altar dedicado a ele para agradar suas esposas amonitas. Não podemos saber se Naamá esteve entre as mulheres amonitas que se beneficiaram dessa idolatria em Israel. Contudo, mais tarde, seu filho Roboão fez aquilo que era mal perante o Senhor e propagou uma idolatria abominável em Judá. Para alguns, esse comportamento de Roboão pode ser um indicativo de que ele não teve boas referências nem de seu pai, Salomão, nem de sua mãe, Naamá. Além disso, muitos intérpretes consideram que Naamá
parece ser citada de forma negativa no texto bíblico, já que em todas as menções a ela fica claro que a mãe do rei que causou a divisão em Israel era uma mulher amonita. Antes disso, nós sabemos que Ruth, uma mulher moabita e portanto pertencente a um povo tão detestável quanto os amonitas, foi alcançada pela graça de Deus e contada como parte da comunidade da aliança, tornando-se ancestral do próprio Salomão. A mesma coisa poderia ter acontecido com Naamá? Sim, é claro que Naamá poderia ser uma exceção às esposas idólatras de Salomão, mas não há como saber. No caso de Ruth, a Bíblia registra detalhadamente a forma como ela abraçou a fé no Deus de Israel, mas sobre Naamá, nada é dito nesse sentido. Mas apesar de tudo, Roboão, o filho da amonita Naamá, foi incluído na genealogia de Jesus no Novo Testamento, de modo que nada disso jamais esteve fora do controle soberano de Deus, e as debilidades humanas não foram capazes de frustrar seus atos redentores ao longo da história. Por fim, há também antigas lendas medievais que se tornaram populares em ramos místicos do judaísmo, que mencionam de forma fantasiosa o relacionamento entre Salomão e Naamá. Em uma dessas lendas, por exemplo, é dito que Salomão teria conhecido Naamá enquanto trabalhava como um plebeu para o rei amonita, que era o pai da moça. E nesse período, como plebeu, Salomão havia sido enganado por um demônio e perdido seu trono. Mas esse tipo de relato não passa de uma lenda, e obviamente não merece qualquer consideração. Por mais que tenhamos curiosidades a respeito de alguns personagens da Bíblia, como a própria Naamá, muitas vezes precisamos aprender a nos calar diante do silêncio bíblico. Agora conte nos comentários se você já sabia quem foi Naamá na Bíblia, e eu também vou deixar para você assistir logo na sequência um vídeo completo com a história dos amonitas, para que você conheça melhor quem foi o povo de Naamá. E se você tem vontade de se aprofundar muito mais no conhecimento bíblico, você pode estudar teologia conosco totalmente online. Eu vou deixar as informações na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Algumas vezes a Bíblia menciona certos personagens obscuros, mas que tiveram um impacto significativo na história bíblica. Naamá se enquadra nesta definição. Boa parte dos leitores da Bíblia nunca nem mesmo ouviram falar em seu nome, ou se alguma vez já leram sobre ela em algum versículo bíblico, provavelmente nem se lembram mais. Naamá foi a esposa do rei Salomão e a mãe de seu filho herdeiro, Roboão. Na Bíblia, Naamá é citada brevemente apenas nas referências ao seu filho, após este suceder Salomão no trono de Israel. Portanto, biblicamente a história de Naamá realmente é um tanto desconhecida. O nome Naamá significa agradável ou prazeroso. Curiosamente, dentre todas as mulheres de Salomão, Naamá é a única que teve seu nome registrado na Bíblia. Obviamente, isso teve a ver com a sua posição como rainha-mãe, mas ainda assim não deixa de ser um fato curioso, considerando o tamanho do harém de Salomão. Nós sabemos que Salomão teve centenas de mulheres, para ser mais exato, 700 esposas e 300 concubinas, e ainda assim, apenas uma foi citada nominalmente no texto bíblico, Naamá. Mas será que havia algo de especial nessa mulher que devemos saber? Como será que foi a sua vida ao lado de um homem que teve centenas de outras mulheres? Qual foi a sua verdadeira contribuição na história bíblica? Neste vídeo, vamos entender tudo o que a Bíblia realmente diz sobre quem foi Naamá. Uma informação importante sobre Naamá na Bíblia tem a ver com a sua origem. O texto bíblico registra que Naamá era uma mulher amonita. Os amonitas eram um povo que descendia de Ló através de sua filha mais nova e, portanto, a ancestral de Naamá. A Bíblia registra que quando Ló e suas filhas estavam vivendo numa caverna, após o derramamento do juízo divino sobre a cidade na qual moravam, aquelas jovens desesperançadas e incertas a respeito do futuro se envolveram num plano que culminou em relações imorais com o próprio pai. É verdade que aquela família viveu uma situação traumática. A esposa de Ló, e então mãe das duas jovens,
morreu após não ter conseguido se desprender de sua velha cidade. O texto bíblico ainda indica que os genros de Ló também morreram quando a cidade foi destruída. E a menos que esse entenda que Ló tinha outras filhas que ficaram na cidade que foi alvo do juízo divino, então esses genros deviam ser noivos das 2 filhas virgens que escaparam com Ló para fora da cidade. Portanto, além de terem perdido a mãe de uma forma terrível, é possível que essas mulheres também tenham perdido seus futuros maridos. Mas isto, obviamente, não justifica o injustificável. Quando tomaram a decisão de estabelecer uma descendência a partir do próprio pai, parece que as filhas de Ló pensaram que não havia restado mais ninguém no mundo. Obviamente isso não fazia sentido algum, pois antes de terem fugido para uma caverna nas montanhas, aquela família havia passado por uma pequena cidade que não foi destruída. Na verdade, aquelas jovens foram incrédulas e falharam em confiar em Deus e esperar por sua provisão. Consequentemente, de suas relações reprováveis, nasceram os ancestrais de 2 povos que causaram grandes problemas aos filhos de Israel: os Moabitas e os Amonitas. Inclusive, esses 2 povos irmãos se uniram no tempo de Moisés para fazerem os israelitas pecarem contra Deus, envolvendo-os em suas imoralidades. Os Amonitas estavam estabelecidos no lado oriental do Jordão e frequentemente eram hostis aos israelitas. Além disso, os Amonitas eram muito idólatras. Eles adoravam o terrível deus Milcom, também conhecido como Moloque. O culto a essa divindade envolvia práticas indescritivelmente imorais e contava com um tipo de ritual que, para muitos estudiosos, envolvia sacrifício humano, sobretudo infantil. Portanto, os Amonitas estavam entre os povos que os israelitas não deviam se misturar. No entanto, Naamá, a esposa de Salomão e mãe de seu príncipe herdeiro, pertencia justamente a esse povo problemático. Por isto, frequentemente os eruditos do Antigo Testamento falam do casamento de Salomão e Naamá como um casamento ilegal. A Bíblia não explica nada sobre a família de Naamá, mas a maioria dos intérpretes presume que ela devia ser uma princesa pertencente à casa de Naás. Naás foi um rei amonita que acabou derrotado por Saul no início do seu período de liderança sobre Israel, mas que depois desenvolveu um tipo de relação fraternal com Davi, provavelmente durante o seu período como fugitivo. Algumas pessoas até pensam que o Naás que negociou com Davi não era o mesmo Naás do tempo de Saul, mas isso é muito improvável. Seja como for, Naás tinha 2 filhos, Hanum e Sobi. Inclusive, um texto grego suplementar do 2º livro de Samuel, capítulo 10 e versículo 2, indica que Naamá era filha de Hanum, filho de Naás. Porém, considerando que Hanum foi hostil com Davi quando este tentou consolá-lo pela morte de Naás, alguns estudiosos consideram que talvez Naamá fosse filha de Sobi, que ao contrário de seu irmão Hanum, foi amigável com Davi durante sua fuga no contexto da rebelião de Absalão. Outra questão discutida pelos intérpretes bíblicos diz respeito ao momento em que teria ocorrido o casamento entre Salomão e Naamá. O único detalhe no texto bíblico que lança alguma luz sobre isto tem a ver com a idade de Roboão quando ascendeu ao trono de Israel. Primeiro, a Bíblia diz que Salomão reinou durante 40 anos em Jerusalém. Depois, o texto bíblico registra que Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar no lugar de Salomão. Portanto, se não houver um erro de copista de no mínimo 1 ano nessas datas, então temos a informação de que Roboão nasceu antes de Salomão começar a reinar. Consequentemente, isso significa que o casamento entre Salomão e Naamá deve ter ocorrido ainda durante o final do reinado de Davi. Por isto, alguns comentaristas acreditam que talvez esse casamento tenha sido arranjado pelo próprio Davi, como um tipo de retribuição pela ajuda que obteve da casa de Naás. Isso, inclusive, levanta a forte possibilidade de que Naamá pode ter sido a primeira das 700 esposas de Salomão, mas é impossível se ter certeza disto. De qualquer forma, a importância de Naamá na história de Salomão é evidente diante do fato de ela ter sido a mãe do filho que o sucedeu no governo de Israel.
Mas determinar o tipo de mulher que ela foi para Salomão é uma tarefa demasiadamente complicada, simplesmente porque a Bíblia não fornece nenhuma informação a respeito do caráter de Naamá. Alguns comentaristas consideram o significado de seu nome, agradável, como um indício de que Naamá teria sido uma esposa amorosa e dedicada. Mas é fácil perceber como este argumento é muito fraco. Outros relacionam Naamá com a Sulamita citada na poesia de Cântico dos Cânticos de Salomão, mas absolutamente não há nenhuma evidência disto. Este é apenas mais um argumento baseado em nada. Há também aqueles que afirmam que Naamá teria sido uma pessoa justa ao recorrerem à literatura rabínica. Num tratado talmúdico, é dito que Deus impediu que Moisés destruísse os amonitas porque ele haveria de tirar dentre aquele povo uma mulher virtuosa que daria continuidade à dinastia de Davi, ao ser a mãe do filho de Salomão. No entanto, o Talmud basicamente é um comentário e não pode ser igualado à escritura. Tem gente que descreve Naamá como uma esposa sábia e muito prudente, como uma mãe exemplar para Roboão. Mas a verdade é que nem mesmo sabemos se ela sobreviveu ao parto de seu filho. O que de fato a Bíblia diz sobre Naamá é que ela era uma mulher amonita com quem Salomão se casou. Porém, a Bíblia também diz que as esposas estrangeiras de Salomão, dentre as quais estavam mulheres amonitas, foram responsáveis por corromper o seu coração e afastá-lo do Senhor, fazendo-o abraçar a idolatria. Nesse sentido, o texto bíblico menciona que Salomão chegou a seguir a Moloque e construiu um altar dedicado a ele para agradar suas esposas amonitas. Não podemos saber se Naamá esteve entre as mulheres amonitas que se beneficiaram dessa idolatria em Israel. Contudo, mais tarde, seu filho Roboão fez aquilo que era mal perante o Senhor e propagou uma idolatria abominável em Judá. Para alguns, esse comportamento de Roboão pode ser um indicativo de que ele não teve boas referências nem de seu pai, Salomão, nem de sua mãe, Naamá. Além disso, muitos intérpretes consideram que Naamá parece ser citada de forma negativa no texto bíblico, já que em todas as menções a ela fica claro que a mãe do rei que causou a divisão em Israel era uma mulher amonita. Antes disso, nós sabemos que Ruth, uma mulher moabita e portanto pertencente a um povo tão detestável quanto os amonitas, foi alcançada pela graça de Deus e contada como parte da comunidade da aliança, tornando-se ancestral do próprio Salomão. A mesma coisa poderia ter acontecido com Naamá? Sim, é claro que Naamá poderia ser uma exceção às esposas idólatras de Salomão, mas não há como saber. No caso de Ruth, a Bíblia registra detalhadamente a forma como ela abraçou a fé no Deus de Israel, mas sobre Naamá, nada é dito nesse sentido. Mas apesar de tudo, Roboão, o filho da amonita Naamá, foi incluído na genealogia de Jesus no Novo Testamento, de modo que nada disso jamais esteve fora do controle soberano de Deus, e as debilidades humanas não foram capazes de frustrar seus atos redentores ao longo da história. Por fim, há também antigas lendas medievais que se tornaram populares em ramos místicos do judaísmo, que mencionam de forma fantasiosa o relacionamento entre Salomão e Naamá. Em uma dessas lendas, por exemplo, é dito que Salomão teria conhecido Naamá enquanto trabalhava como um plebeu para o rei amonita, que era o pai da moça. E nesse período, como plebeu, Salomão havia sido enganado por um demônio e perdido seu trono. Mas esse tipo de relato não passa de uma lenda, e obviamente não merece qualquer consideração. Por mais que tenhamos curiosidades a respeito de alguns personagens da Bíblia, como a própria Naamá, muitas vezes precisamos aprender a nos calar diante do silêncio bíblico. Agora conte nos comentários se você já sabia quem foi Naamá na Bíblia, e eu também vou deixar para você assistir logo na sequência um vídeo completo com a história dos amonitas, para que você conheça melhor quem foi o povo de Naamá. E se você tem vontade de se aprofundar muito mais no conhecimento bíblico, você pode estudar teologia conosco totalmente online. Eu vou deixar as informações na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.
Algumas vezes a Bíblia menciona certos personagens obscuros, mas que tiveram um impacto significativo na história bíblica. Naamã se enquadra nesta definição. Boa parte dos leitores da Bíblia nunca nem mesmo ouviram falar em seu nome, ou se alguma vez já leram sobre ela em algum versículo bíblico, provavelmente nem se lembram mais. Naamã foi a esposa do rei Salomão e a mãe de seu filho herdeiro, Roboão. Na Bíblia, Naamã é citada brevemente apenas nas referências ao seu filho, após este suceder Salomão no trono de Israel. Portanto, biblicamente a história de Naamã realmente é um tanto desconhecida. O nome Naamã significa agradável ou prazeroso. Curiosamente, dentre todas as mulheres de Salomão, Naamã é a única que teve seu nome registrado na Bíblia. Obviamente, isso teve a ver com a sua posição como rainha-mãe, mas ainda assim não deixa de ser um fato curioso, considerando o tamanho do harém de Salomão. Nós sabemos que Salomão teve centenas de mulheres, para ser mais exato, 700 esposas e 300 concubinas, e ainda assim, apenas uma foi citada nominalmente no texto bíblico, Naamã. Mas será que havia algo de especial nessa mulher que devemos saber? Como será que foi a sua vida ao lado de um homem que teve centenas de outras mulheres? Qual foi a sua verdadeira contribuição na história bíblica? Neste vídeo, vamos entender tudo o que a Bíblia realmente diz sobre quem foi Naamã. Uma informação importante sobre Naamã na Bíblia tem a ver com a sua origem. O texto bíblico registra que Naamã era uma mulher amonita. Os amonitas eram um povo que descendia de Ló através de sua filha mais nova e, portanto, a ancestral de Naamã. A Bíblia registra que quando Ló e suas filhas estavam vivendo numa caverna, após o derramamento do juízo divino sobre a cidade na qual moravam, aquelas jovens desesperançadas e incertas a respeito do futuro se envolveram num plano que culminou em relações imorais com o próprio pai. É verdade que aquela família viveu uma situação traumática. A esposa de Ló, e então mãe das duas jovens, morreu após não ter conseguido se desprender de sua velha cidade. O texto bíblico ainda indica que os genros de Ló também morreram quando a cidade foi destruída. E a menos que se entenda que Ló tinha outras filhas que ficaram na cidade que foi alvo do juízo divino, então esses genros deviam ser noivos das duas filhas virgens que escaparam com Ló para fora da cidade. Portanto, além de terem perdido a mãe de uma forma terrível, é possível que essas mulheres também tenham perdido seus futuros maridos. Mas isto, obviamente, não justifica o injustificável. Quando tomaram a decisão de estabelecer uma descendência a partir do próprio pai, parece que as filhas de Ló pensaram que não havia restado mais ninguém no mundo. Obviamente, isso não fazia sentido algum, pois antes de terem fugido para uma caverna nas montanhas, aquela família havia passado por uma pequena cidade que não foi destruída. Na verdade, aquelas jovens foram incrédulas e falharam em confiar em Deus e esperar por sua provisão. Consequentemente, de suas relações reprováveis, nasceram os ancestrais de dois povos que causaram grandes problemas aos filhos de Israel, os Moabitas e os Amonitas. Inclusive, esses dois povos irmãos se uniram no tempo de Moisés para fazerem os israelitas pecarem contra Deus, envolvendo-os em suas imoralidades. Os Amonitas estavam estabelecidos no lado oriental do Jordão e frequentemente eram hostis aos israelitas. Além disso, os Amonitas eram muito idólatras. Eles adoravam o terrível deus Milcom, também conhecido como Moloque. O culto a essa divindade envolvia práticas indescritivelmente imorais e contava com um tipo de ritual que, para muitos estudiosos, envolvia sacrifício humano, sobretudo infantil. Portanto, os Amonitas estavam entre os povos que os israelitas não deviam se misturar. No entanto, Naamã, a esposa de Salomão e mãe de seu príncipe herdeiro, pertencia justamente a esse povo problemático. Por isto, frequentemente os eruditos do Antigo Testamento falam do casamento de Salomão e Naamã como um casamento ilegal. A Bíblia não explica nada sobre a família de Naamã,
mas a maioria dos intérpretes presume que ela devia ser uma princesa pertencente à casa de Naás. Naás foi um rei amonita que acabou derrotado por Saul no início do seu período de liderança sobre Israel, mas que depois desenvolveu um tipo de relação fraternal com Davi, provavelmente durante o seu período como fugitivo. Algumas pessoas até pensam que o Naás que negociou com Davi não era o mesmo Naás do tempo de Saul, mas isso é muito improvável. Seja como for, Naás tinha 2 filhos, Hanum e Sobi. Inclusive, um texto grego suplementar do segundo livro de Samuel, capítulo 10 e versículo 2, indica que Naamá era filha de Hanum, filho de Naás. Porém, considerando que Hanum foi hostil com Davi quando este tentou consolá-lo pela morte de Naás, alguns estudiosos consideram que talvez Naamá fosse filha de Sobi, que ao contrário de seu irmão Hanum, foi amigável com Davi durante sua fuga no contexto da rebelião de Absalão. Outra questão discutida pelos intérpretes bíblicos diz respeito ao momento em que teria ocorrido o casamento entre Salomão e Naamá. O único detalhe no texto bíblico que lança alguma luz sobre isto tem a ver com a idade de Roboão quando ascendeu ao trono de Israel. Primeiro, a Bíblia diz que Salomão reinou durante 40 anos em Jerusalém. Depois, o texto bíblico registra que Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar no lugar de Salomão. Portanto, se não houver um erro de copista de no mínimo 1 ano nessas datas, então temos a informação de que Roboão nasceu antes de Salomão começar a reinar. Consequentemente, isso significa que o casamento entre Salomão e Naamá deve ter ocorrido ainda durante o final do reinado de Davi. Por isto, alguns comentaristas acreditam que talvez esse casamento tenha sido arranjado pelo próprio Davi, como um tipo de retribuição pela ajuda que obteve da casa de Naás. Isso, inclusive, levanta a forte possibilidade de que Naamá pode ter sido a primeira das 700 esposas de Salomão, mas é impossível se ter certeza disto. De qualquer forma, a importância de Naamá na história de Salomão é evidente diante do fato de ela ter sido a mãe do filho que o sucedeu no governo de Israel. Mas determinar o tipo de mulher que ela foi para Salomão é uma tarefa demasiadamente complicada, simplesmente porque a Bíblia não fornece nenhuma informação a respeito do caráter de Naamá. Alguns comentaristas consideram o significado de seu nome, agradável, como um indício de que Naamá teria sido uma esposa amorosa e dedicada. Mas é fácil perceber como este argumento é muito fraco. Outros relacionam Naamá com a Sulamita citada na poesia de Cântico dos Cânticos de Salomão, mas absolutamente não há nenhuma evidência disto. Este é apenas mais um argumento baseado em nada. Há também aqueles que afirmam que Naamá teria sido uma pessoa justa ao recorrerem à literatura rabínica. Num tratado talmúdico, é dito que Deus impediu que Moisés destruísse os amonitas porque ele haveria de tirar dentre aquele povo uma mulher virtuosa que daria continuidade à dinastia de Davi, ao ser a mãe do filho de Salomão. No entanto, o Talmud basicamente é um comentário e não pode ser igualado à escritura. Tem gente que descreve Naamá como uma esposa sábia e muito prudente, como uma mãe exemplar para Roboão. Mas a verdade é que nem mesmo sabemos se ela sobreviveu ao parto de seu filho. O que de fato a Bíblia diz sobre Naamá é que ela era uma mulher amonita com quem Salomão se casou. Porém, a Bíblia também diz que as esposas estrangeiras de Salomão, dentre as quais estavam mulheres amonitas, foram responsáveis por corromper o seu coração e afastá-lo do Senhor, fazendo-o abraçar a idolatria. Nesse sentido, o texto bíblico menciona que Salomão chegou a seguir a Moloque e construiu um altar dedicado a ele para agradar suas esposas amonitas. Não podemos saber se Naamá esteve entre as mulheres amonitas que se beneficiaram dessa idolatria em Israel. Contudo, mais tarde, seu filho Roboão fez aquilo que era mal perante o Senhor e propagou uma idolatria abominável em Judá. Para alguns, esse comportamento de Roboão pode ser um indicativo de que ele não teve boas referências nem de seu pai, Salomão, nem de sua mãe, Naamá. Além disso, muitos intérpretes consideram que Naamá
parece ser citada de forma negativa no texto bíblico, já que em todas as menções a ela fica claro que a mãe do rei que causou a divisão em Israel era uma mulher amonita. Antes disso, nós sabemos que Ruth, uma mulher moabita e portanto pertencente a um povo tão detestável quanto os amonitas, foi alcançada pela graça de Deus e contada como parte da comunidade da aliança, tornando-se ancestral do próprio Salomão. A mesma coisa poderia ter acontecido com Naamá? Sim, é claro que Naamá poderia ser uma exceção às esposas idólatras de Salomão, mas não há como saber. No caso de Ruth, a Bíblia registra detalhadamente a forma como ela abraçou a fé no Deus de Israel, mas sobre Naamá, nada é dito nesse sentido. Mas apesar de tudo, Roboão, o filho da amonita Naamá, foi incluído na genealogia de Jesus no Novo Testamento, de modo que nada disso jamais esteve fora do controle soberano de Deus, e as debilidades humanas não foram capazes de frustrar seus atos redentores ao longo da história. Por fim, há também antigas lendas medievais que se tornaram populares em ramos místicos do judaísmo, que mencionam de forma fantasiosa o relacionamento entre Salomão e Naamá. Em uma dessas lendas, por exemplo, é dito que Salomão teria conhecido Naamá enquanto trabalhava como um plebeu para o rei amonita, que era o pai da moça. E nesse período, como plebeu, Salomão havia sido enganado por um demônio e perdido seu trono. Mas esse tipo de relato não passa de uma lenda, e obviamente não merece qualquer consideração. Por mais que tenhamos curiosidades a respeito de alguns personagens da Bíblia, como a própria Naamá, muitas vezes precisamos aprender a nos calar diante do silêncio bíblico. Agora conte nos comentários se você já sabia quem foi Naamá na Bíblia, e eu também vou deixar para você assistir logo na sequência um vídeo completo com a história dos amonitas, para que você conheça melhor quem foi o povo de Naamá. E se você tem vontade de se aprofundar muito mais no conhecimento bíblico, você pode estudar teologia conosco totalmente online. Eu vou deixar as informações na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.